para amarrar o assunto bolha, né? Até na entrevista do Estadão que a gente citou aqui, você falou que a bolha em determinado momento vai estourar. O que é o estourar da bolha? E Se ele vier quando a acontecer, né? quando ou caso aconteça, o que isso pode trazer de prejuízos para o futebol brasileiro? Estourar significa você perder receitas e ficar com os custos pendurados ali, né? Com dívidas e tudo mais. Então, vamos imaginar que do dia para a noite não pode mais ter site de aposta patrocinando clube de futebol. Você destrói o futebol. É claro que na Europa isso aconteceu em alguns países, foi fazendo faseado, foi de uma forma faseada. A gente está no Brasil, né? Pode sair uma lei qualquer no Congresso que fala amanhã já não pode mais. Até entrar na justiça, até resolver isso daqui, o clube já perdeu a receita. Então, mas mesmo que não aconteça, mas que você reduza pela metade, já vai ser um trabalho imenso, porque é um problema imenso, porque os clubes se ancoraram nas casas de aposta e pararam de fazer os relacionamentos com outras marcas, outros mercados, para trazer essas marcas e garantir essa sustentabilidade. É óbvio que isso vai, em algum momento, adequar. E ninguém se preparou para isso até agora. Então, se você tiver algum problema, tem outra questão, né? Tem uma regulamentação, tem uma discussão na FIFA sobre negociação de atleta, né? Quantos clubes estão preparados para isso? Se em algum momento você tiver uma mudança, uma quebra do modelo de negociação de jogador, e isso vem a travar o acesso a dinheiro formando e vendendo. Então, assim, tudo isso a gente precisa imaginar que o risco é você perder receitas e ficar com custos de 2, 3, 4 anos de salário, de dívida a pagar com o clube. E aí o reflexo disso tudo vai ser um problema generalizado de perda de confiança e de credibilidade, né? Clubes que não pagam salário, que não pagam encargos, que aumentam as dívidas. Enfim, tudo que nós vimos ali nos anos 2000, meados dos anos 2000, que foi melhorando com o tempo, né? As análises que eu faço há tanto tempo, é perceptível uma evolução. Aquilo que a gente vinha vendo como uma evolução, você corre o risco hoje de olhar os números de 2024 e de 2025 e ver clubes praticamente com uma condição insolúvel. Assim, você não vai ter capacidade de pagar a dívida, você vai começar a travar os clubes. Então, o risco de estouro dessa bolha é deixar os clubes numa situação tal que eles não sejam capazes de contratar jogador, de manter elencos. Vamos lá, a gente não está falando aqui do Corinthians deixar de faturar 1 bi e faturar 200 milhões de reais. Não, mas deixar de faturar 1 bi e voltar a faturar 800, com uma folha calculada e com dívidas que deveriam ser servidas por esse 1 bi. Então, se isso acontece em cadeia, você tem um problema geral no sistema. Então, esse é o risco, né? E acho que voltando um pouco no tempo aqui, né, você falou do começo dos anos 2000, a gente, né, não viu do ponto de vista sistêmico isso acontecer em sentido amplo com os 20 clubes da Série A, mas a gente viu casos pontuais em que houve um processo inflacionário ali de gasto, né, despesas contratadas dentro de clubes lá como o Flamengo com ISL, Grêmio com ISL, o Corinthians nos dois períodos ali, né, primeiro com Hicks Mills, depois com MSI, né? E o Marcelo tá fazendo que sim aqui do meu lado, porque o Corinthians é o melhor exemplo disso, né? Uma vez que você passou por 2 ciclos, a despesa contratada alta, o investidor sai, o dinheiro sai, né? Que, trazendo, por exemplo, que o César deu, a capacidade financeira daquele clube diminui, nesse caso aqui que a gente está debatendo, se a empresa de aposta desaparecer do dia para a noite, você tem uma dificuldade muito grande de manter o elenco, de pagar salário em dia, competitividade esportiva é afetada, os jogadores vão começar a ir embora e pode chegar um rebaixamento. Foi o que aconteceu com o Corinthians lá em 2007, né? A MSI chegou em 2005, 2006 começou ali a desfazer a parceria, sai realmente em 2006, 2007 cai. Instantaneamente. Então, infelizmente a conta acaba chegando, né? Chega. Não, chega. E assim, a gente vê outros casos que seguiram esta cartilha, de novo, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, enfim, clubes que seguiram essa cartilha e o Coritiba seguiu essa cartilha e teve que fazer recuperação judicial. Enfim, tem vários casos aqui, tem outros clubes que deveriam ter feito a mesma coisa, o Atlético Mineiro, enfim, a gente tem um monte de casos aqui que ilustra isso que a gente está falando. E o problema das casas de aposta não é só o patrocínio da camisa. Hoje uma fonte importante de receita para os clubes são as placas de campo.
e elas estão completamente ancoradas nas casas de aposta, né? Então, o problema das casas de aposta pode ser maior até para outros veículos, mas os clubes hoje estão muito ancorados nisso. Então, tem que prever. Você tem que trabalhar de um jeito a explorar o melhor do momento, mas sem descuidar, observando que esse momento pode deixar de existir sem aviso, né? E vou traçar um paralelo, Marcelo, a gente antecipando também o que a gente tinha deixado para debater no final, porque eu acho que cruza perfeitamente com o que a gente estava debatendo antes aqui sobre a Liga Francesa hoje, porque a gente na Altius tem estudado o mercado por uma série de questões, e o César também estudou bastante ali dentro da estratégia de MCO dele, e a França, ela vinha numa toada de crescimento, né, nos últimos anos, com uma expectativa muito grande que a Liga estava vendendo para os clubes e para o mercado de que o ciclo de direitos de transmissão, né, então paralelos com o mercado brasileiro aí, super pertinentes, né, que a Liga vendia que o próximo ciclo ele ia ter um aumento de 2 a 3 vezes, né, no valor anual que era pago, então a Liga estava esperando ali 1 bilhão de euros por ano, os clubes se armaram para isso, né, claro que o PSG tem a capacidade financeira diferenciada que ele tem, mas os outros clubes, principalmente da Liga 1 na França, foram contratando a despesa, trazendo atleta, fazendo investimento, e aí na hora que os direitos foram vendidos, eles foram vendidos por 40% do valor que era imaginado. Então isso criou um efeito cascata que hoje, boa parte dos clubes da primeira e da segunda divisão da França estão à venda. Você chegar lá com um dinheiro razoável, né, para o mercado, para quem quiser comprar clube, você tem boas oportunidades de negócio, porque os caras estão com uma conta que eles não conseguem pagar. Então a gente vê né, não é só um exemplo do mercado brasileiro, no mercado global tem essa inflação e cria esses efeitos primários e secundários, né, César? É bem lembrado, Pedro. O caso francês é um bom exemplo para a gente estar atento. Primeiro, essa questão do que acontecia, né? O efeito PSG jogou o preço de todos os clubes para cima. A Liga, forte, PSG, Neymar, Mbappé, não sei o quê. Então, os preços dos clubes subiram, o interesse subiu, né? Lá atrás, o campeonato francês sempre foi difícil de ser vendido, né? Então, tinha lá Canal Plus, depois entrou a empresa do Sheik, e aí no último contrato tinha a Amazon, enfim, sempre foi meio difícil de fechar a conta, mas esse ano o cara esperava realmente muito dinheiro. Gastaram, tem que lembrar o seguinte, eles venderam 25, 22% dos direitos da Liga para a CVC, né, que é um fundo, receberam esse dinheiro e já gastaram, obviamente. Agora, eles têm uma receita de televisão 40% do que eles esperavam, e que é menor do que eles já tinham do ano passado, deixando uma parte com o investidor e com o custo contratado. O preço dos clubes desabou, de fato, então assim, é uma oportunidade para quem quer entrar nesse mercado, justamente por isso. Agora, você está vendendo a preço de banana coisas que você imaginava vender a preços muito mais caros no futuro. Então, com um adicional, né? Que lá tem um sistema de fair play financeiro, que é um sistema, é uma lei, não é que é a federação ou a liga, é uma lei que criou um órgão que controla as finanças do esporte de forma geral, e eles são duros no sentido, são tão duros que eles não têm uma regra, passa tudo na análise do NCG. Não é que tem que atingir índice 2, índice 1, índice meio. Não, o cara vai lá e olha a solvência, a capacidade de pagamento dos clubes. Então, é o que está acontecendo com o Lyon. E o cara fala, não, você precisa aportar X milhões de euros ou eu vou te rebaixar. E rebaixa. O Bordeaux foi rebaixado, o Bordeaux praticamente acabou, virou um clube amador. O Saint-Étienne foi rebaixado, clubes grandes. Então, assim, todo este processo ainda com um olhar, para piorar, com o olhar de um regulador que é duro nesse controle. Então, tem que ficar o alerta. E a gente parece que enxugando o gelo falando isso, né? Os sinais estão aparecendo, mas ninguém olha, né? Olha só a parte positiva. Então, a gente precisa estar atento que esse é o reflexo. Falta dinheiro. Agora que falta dinheiro, o valor dos ativos cai, né? As dívidas aumentam. Outro dia, o Ajaccio, que é um time lá da Córcega, estava sendo vendido por €1, porque tem um valor de dívida que acho que eram 30 milhões de euros, e ainda assim era impagável pela condição de um clube de segunda divisão. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque essas são as bolhas quando estouram, esse é o resultado que fica.